O caráter gracioso de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e esse é o terceiro vídeo de uma pequena série sobre a estrutura básica da teologia de Paulo, retirado da Teologia do Novo Testamento de Frank Tillman, publicado pelas edições Shed, um livro muito interessante, traduzido aí para o português. Aqueles que quiserem estudar mais o Novo Testamento podem comprá-lo, lê-lo e realmente saírem beneficiados, desta experiência de estudo. E eu já repito, não concordo com tudo com o que ele diz, mas reconheço os méritos do seu trabalho, da sua teologia do Novo Testamento, ok? Então, no último vídeo, a gente terminou falando do caráter pecador da humanidade e perguntando, se esse caráter pecador já não deveria nos conduzir à absoluta desesperança, em relação a qualquer coisa de bom no presente ou no futuro da humanidade. E aí a resposta a esta questão surge dentro da reflexão a respeito do caráter gracioso de Deus. E o Frank Tillman escreve o seguinte: talvez o elemento mais característico da compreensão de Paulo a respeito de Deus seja a graça deste para suas criaturas, nessa condição de pecado comum a todas elas. Uma condição que, a parte da intervenção de Deus, inevitavelmente os condena à destruição no dia da ira de Deus. Romanos 2, verso 5. Até em 1 Tessalonicenses, Paulo diz que Deus tomou a iniciativa por intermédio do seu Filho para resgatar os crentes da ira que há de vir. E ele afirma que fez isso por nós por meio da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma morte que capacita os crentes a viver com Cristo quando ele voltar, em vez de experimentarem o fogo intenso, que assolará os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 1,10, capítulo 5, verso 10, e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8. Então, o Tillman começa refletindo sobre a ideia de que talvez essa questão da graça seja a questão mais característica da compreensão paulina a respeito de Deus, porque Deus concede graça a criaturas nesta condição de pecado comum a todas elas. E se Deus não agisse com graça, nós seríamos condenados, inevitavelmente, mas Deus ele toma a iniciativa para nos livrar, da ira vindoura e etc. Aí ele continua dizendo: em Gálatas, Paulo diz que manter a posição de que a justiça vem por meio da aceitação da lei e, portanto, por alguma iniciativa humana, é anular a graça de Deus e cair da graça. Gálatas 2:21 e Gálatas 5, verso 4. Bom, eu tenho tido uma postura nesta série de colocar um link na descrição dos vídeos com os textos bíblicos ali que ele vai citando para você estudá-los dentro do seu contexto, buscando realmente ver se o Tillman fez uma interpretação correta, uma exposição correta desses versículos que ele usa. E eu vou demonstrar para vocês agora por que isso é importante. Então veja, olha só, vamos repetir essa frase que ele disse aqui. Em Gálatas, Paulo diz que manter a posição que a justiça vem por meio da aceitação da lei e, portanto, por alguma iniciativa humana, é anular a graça e cair da graça. E ele aponta para Gálatas 2:21 e Gálatas 5, verso 4. Vamos ler os dois textos. E aí a Bíblia diz o seguinte aqui, Paulo falando: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E Gálatas 5, verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. O meu propósito ao ler os textos de Paulo e ao comentar algumas coisas aqui sobre o que o Frank Tillman coloca, é tentar deixar claro para vocês como que muitas vezes os teólogos usam a Bíblia para afirmar em nome dela aquilo que a Bíblia não diz. E esse processo como um todo muitas vezes confunde algumas pessoas que imaginam que a Bíblia está dizendo o que o teólogo está dizendo. Então veja, o Tillman diz,
Paulo diz, então ele está usando aqui o quê? É as palavras de Paulo, é a afirmação de Paulo, que manter a posição que a justiça vem por meio da aceitação da lei é anular a graça. Em qual dos dois textos Paulo fala que a gente aceita a lei, ou deve aceitar a lei, ou não deve aceitar a lei? Esta questão de aceitar a lei está absolutamente ausente dos textos de Paulo. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se Paulo tivesse dito assim, se a justiça fosse mediante a aceitação da lei, então seguiria-se que Cristo morreu em vão. Se Paulo dissesse isso, a reflexão do Frank Tillman seria uma exposição do que Paulo diz. Mas não é o que o Frank Tillman diz. Aí, quando da graça decaístes, vós que procurais justificar-vos na lei. Ok, não está falando nada lá sobre aceitar a lei ou não aceitar a lei e etc. Portanto, a gente percebe que, independentemente da gente discutir se essa é uma boa aplicação, uma boa interpretação do que Paulo diz ou não, isso não é uma exposição do que Paulo diz. Portanto, toda esta questão de quem toma a iniciativa, em que texto Paulo diz de tomar iniciativa? Se a primeira iniciativa quem toma é Deus ou quem toma é o homem, claro que a gente pode fazer essa discussão. E inclusive, mesmo nós arminianos não calvinistas, cremos que Deus toma a iniciativa, tá? Só para deixar claro. Mas por que isso é importante? Porque muitas vezes, dentro dessa discussão sobre quem toma a iniciativa e etc e tal, os calvinistas tentam fazer as polêmicas contra a teologia arminiana para querer dizer que a teologia arminiana do sinergismo ela implica em que o homem deve tomar algumas decisões, tomar algumas iniciativas na direção de Deus, e assim fazendo, salva a si mesmo por obras e pela lei e pela sua própria obediência, então a salvação não é pela graça. Então, na hora que ele vai falar do caráter gracioso de Deus, ele já começa a introduzir esses conceitos na sua exposição dos textos bíblicos, sem nunca deixar claro para os seus leitores que o texto não fala sobre aceitar ou não aceitar, tomar iniciativa ou não tomar a iniciativa. Então a impressão que fica é que ele está fazendo uma discussão meramente bíblica, mas não. Ele está introduzindo a sua linguagem, a sua teologia, a sua cosmovisão, a sua filosofia sobre a discussão dos textos bíblicos. E é importante a gente identificar isso, porque quando a gente vai trabalhar com pura exegese, a gente trabalha unicamente com o texto. Se a gente vai trabalhar em termos de teologia sistemática, em termos de doutrinas, em termos de teologia histórica, em termos de filosofia e etc., a gente tem que trabalhar dentro de outros paradigmas e com outros conceitos, ok? Então é bom a gente identificar isso aqui, para você não achar que o que ele está falando aqui é pura exposição bíblica. Não é. É a interpretação dele, é a leitura dele e, pior ainda, é o colocar na boca de Paulo as palavras dele, Frank Tillman, tá bom? Então, continuemos. Na correspondência aos Coríntios, Deus toma a iniciativa em Cristo Jesus para substituir a ausência da justiça, santidade e redenção nos homens, ao apresentar Jesus Cristo como aquele que tem a habilidade para preencher as exigências necessárias para a restauração do relacionamento com Deus. Veja 1 Coríntios 1, verso 30. Deus reconcilia o mundo com ele em Cristo, ao não imputar às pessoas seus pecados, e antes, trocar a pecaminosidade humana pela justiça de Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versos 19 e 21. A experiência de Paulo da graça de Deus, apesar da perseguição que fizera anteriormente à Igreja do Senhor e de sua fraqueza atual, fornece uma ilustração pessoal desse aspecto do caráter de Deus. Veja 1 Coríntios 15, verso 10. Em Romanos, aliás, vamos comentar aqui antes da gente passar para frente. Veja que o Frank Tillman, ele mantém esta noção, né, desta linguagem da iniciativa, que Deus toma a iniciativa, e isso é graça, isso reconcilia as pessoas com Deus mediante Cristo, e aí Deus troca a pecaminosidade humana pela justiça de Cristo, tal e etc.
E a ideia de que Paulo era um pecador e que Paulo continuava sendo pecador revela, né, como que a graça age. A graça age transformando as pessoas, ainda assim elas não deixam de ser pecadoras e a graça continua atuando, né, e tudo é graça de Deus, né? Em termos da retórica, eu não discordo, ainda que é bem legal a gente sempre identificar que às vezes na exposição da graça e na interpretação da graça, né, o teólogo coloca palavras que não estão presentes no texto e às vezes então coloca a discussão além de uma mera exposição textual bíblica, coloca a discussão, aliás, além da própria Bíblia, e aí a gente tem que trabalhar esses pontos além da própria Bíblia, ok? Então ele continua. Em Romanos, Paulo afirma constantemente que tem um relacionamento correto com Deus, por causa da morte expiatória de Cristo. E isso vem gratuitamente por sua graça. Veja Romanos 3, 24, capítulo 4, verso 4, capítulo 5, verso 2, também dos versos 15 a 20, 21, capítulo 6, verso 23, capítulo 8, verso 32, capítulo 11, versos 5 e 6. Deus teve de tomar a iniciativa de resgatar seu povo do pecado e da punição, conforme ele diz. Porque eles mesmos eram fracos para fazer qualquer coisa em relação à sua própria condição. Romanos 5, versículo 6. Bom, então aí o Frank Tillman continua expondo, né, a sua visão a respeito aí da fraqueza humana e da necessidade da graça de Deus para contrapor esta fraqueza humana, né? E a gente só tem um relacionamento correto com Deus mediante o fato de que Cristo morreu por nós, e tal, e etc. E bacana. Então veja, é bem importante a gente identificar que todas estas questões são corretas em sentido geral. Ainda que seria importante a gente trabalhar noções, por exemplo, da discussão entre expiação limitada ou expiação ilimitada à luz daquilo que o Frank Tillman coloca aqui. Porque é o seguinte, se nós temos um relacionamento correto com Deus por causa da morte expiatória, só pode ter uma relação correta com Deus aqueles por quem Cristo morreu. E se Cristo não morreu por todos, a algumas pessoas é simplesmente vedado o caminho para ter uma relação correta com Deus pela graça. Gratuitamente pela graça. O que significaria dizer que aqueles por quem Jesus Cristo não morreu, não receberam a graça. E aí como é que ficaria o caráter gracioso de Deus diante do fato que ele não concede a graça? Certo? Esse é um ponto primordial dentro dessa discussão. E é muito interessante que o teólogo calvinista ele vai expondo a sua visão, ignorando essas implicações negativas, vai citando um monte de texto da Bíblia para querer dizer que o entendimento dele é o entendimento da Bíblia. E não enfrenta as questões tais quais elas merecem ser enfrentadas. E esse é um ponto importante da gente ressaltar. Depois ele continua. Paulo reafirma esse tema em suas cartas posteriores. Em Efésios, ele louva a gloriosa graça de Deus, que o Senhor nos deu gratuitamente e generosamente, demonstrada na morte expiatória de Cristo, pois os pecadores estavam mortos em suas transgressões e pecados, e eram totalmente incapazes de fazer qualquer coisa para obter a própria salvação. Efésios 1, versos 6 e 7, capítulo 2, verso 1 e os versos 8 e 9. Nas cartas pastorais, Paulo relata mais de uma vez sua própria experiência de como Deus tomou a iniciativa de superar sua ignorância, sua incredulidade e pela graça do Senhor o escolheu para servir o Evangelho. Veja 1 Timóteo 1, versos 12 a 14. Aqui também a salvação efetua-se pela graça e misericórdia de Deus, por iniciativa do Senhor, e não em resposta a qualquer esforço humano. Segundo 2 Timóteo 1, verso 9, Tito 3, verso 5. Então ele mantém estas ênfases de que Deus toma a iniciativa e por isso é pela graça. Aí uma coisa interessante que muitas vezes o teólogo calvinista não trabalha é a noção de que é o seguinte. Dentro do conceito arminiano de graça preveniente, certo? Deus toma a iniciativa de libertar o arbítrio humano para que o ser humano possa, em alguma medida, crer ou não crer, e se crê é salvo e se não crê é perdido.
Quando ele crê, ele não tem mérito, porque ele foi capacitado a crer pela iniciativa da graça de Deus. Mas quando ele não crê, ele tem culpa, porque essa graça também habilitou ele a crer e ele escolheu descrer. Esta é a lógica arminiana dentro desta questão. O ponto não é quem toma a iniciativa. Ou Deus toma a iniciativa e a salvação é pela graça, ou o homem toma a iniciativa e a salvação é pelas obras. Não. Deus toma a iniciativa de conceder ao homem um arbítrio liberto, pelo menos em certo sentido, em certa medida, para que o homem tome as suas decisões de fé e de obediência, inclusive. E o homem será cobrado por sua fé e por sua obediência. Mas o homem não é salvo por uma fé de origem puramente humana ou por uma obediência unicamente realizada pela força humana. Não, tudo vem da iniciativa da graça. Os arminianos concordam 100%. Então veja, o calvinista enfatizar que Deus toma a iniciativa, Deus toma a iniciativa, Deus toma a iniciativa, não justifica o calvinismo. Ok? Isso é bastante importante de deixar claro também. Aí ele continua. Paulo, entretanto, considera a resposta graciosa do Senhor à fraqueza humana não só aplicável ao acesso do povo de Deus, mas também relevante ao caráter da existência do crente no meio do povo de Deus. Paulo afirma que agora está na graça. Romanos 5, verso 2. Esse povo salvo, existe debaixo da graça. Romanos 6, versos 14 e 15. Embora essa graça, por definição, não possa ser conquistada, ela não permanece passiva naqueles que a recebem. Se fizesse isso, conforme Paulo afirma, não teria valor. Ao contrário, a graça dá poder a seus recipientes para que trabalhem arduamente a serviço do Evangelho, para que se tornem cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, 9, 15 e 10, 2 Coríntios 6, 1, Efésios 2, versos 8 a 10, 2 Timóteo 2, verso 1. Também a graça deu poder às igrejas macedônias para doar seus minguados recursos, para ajudar os cristãos judeus assolados pela fome na Judéia. E Paulo espera que isso estimule os coríntios a renovar seu interesse na coleta e doar generosamente seus recursos. 2 Coríntios 8, versos 1 a 15, 9, verso 13 e 14. Do mesmo modo, Cristo distribui a graça para todos os crentes para promover a edificação da igreja, sua unidade e sua proteção contra os falsos ensinos. Efésios 4, versos 7 a 16. Então aqui também existe uma questão muito interessante. A graça vem de graça, mas ela atua para que as pessoas se tornem cooperadores de Deus. Bom, ainda que o calvinista ele use esta linguagem aqui e etc e tal, é interessante que ele não faz uma discussão mais profunda sobre a natureza da graça ser irresistível ou resistível. E nesse ponto fica aí uma incógnita, a respeito do caráter de Deus em relação à graça ser resistível ou irresistível, e quais são as implicações disso para o caráter de Deus. Seja como for, ainda que o Tillman não entre nessa discussão, pelo menos não nessa sessão, nesse momento, a gente tem que entender que o que ele diz é correto. A graça nos é dada não apenas para a gente se tornar povo de Deus, mas para a gente permanecer povo de Deus, para evitar qualquer implicação do tipo assim: você é salvo pela graça, mas se mantém salvo por qualquer outra coisa que não seja graça, E nesse ponto a gente, mesmo como arminianos, concordamos. Somos salvos pela graça e só permanecemos salvos pela graça. Não há no ser humano nenhuma capacidade intrínseca de ser salvo, realizar a sua própria salvação ou mesmo manter-se na salvação. Tudo é obra da graça de Deus. E aí é interessante, ele diz, a graça não pode ser conquistada por nada que o homem faça, porque senão deixaria de ser graça, mas ela não é inativa, então ela age no homem para que o homem coopere no serviço do evangelho. E aí é uma coisa interessante, o homem coopera com a sua própria salvação ou ele coopera com a salvação dos outros? E a Bíblia indica as duas coisas, A gente deve realizar a nossa salvação com tremor e também a gente prega o evangelho aos outros, cooperando com Deus. Então, nesse ponto, a salvação, tanto particular quanto dentro do contexto da comunidade, ela é sinergista, ela não é unicamente monergista. Porque a graça trabalhando no homem faz
capacita o homem e faz o homem cooperar, e assim fazendo, a obra da salvação ela é conduzida por Deus tomando a iniciativa e pelo homem sendo capacitado e cooperando com Deus na sua própria salvação e na salvação dos outros ao seu redor. E aí ele ilustra a graça de Deus em relação à coleta e às ofertas em momentos de necessidade em relação às igrejas, e diz que Cristo distribui a graça aos crentes para promover, né, edificação, unidade e proteção da igreja. Então, que Deus tenha um caráter gracioso é um ponto pacífico nas nossas discussões, mas o sentido exato, né, da natureza da graça é polêmica, né, nas discussões entre arminianos e calvinistas, de maneira que concordo com o calvinista que Deus tem um caráter gracioso, mas como arminiano mantenho que ele tem um caráter mais gracioso do que o calvinista entende.